iniciou este meu discurso aqui falando um pouco sobre a, a situação de Conceição do Jacuípe, a qual os moradores têm reivindicado seus direitos a mim através do meu gabinete, e as pessoas vêm me cobrar as fraldas geriátricas. Os nossos discursos aqui nesta Casa Legislativa, por muitas vezes, podem até parecer discursos repetitivos. Mas aqui nessa casa é onde nós cobramos o direito do povo. Que o povo soberano que acreditou no governo que está aí e que este governo não vem, que vem descurando com sua responsabilidade. Todo prefeito ele precisa ter em mente que as políticas públicas é um meio para poder normatizar e melhorar a vida do povo da nossa cidade. As pessoas que mais sofrem são os pobres, aqueles que não têm recurso, que dependem do poder executivo para poder sobreviver. E eu falo da dependência porque essas pessoas pagam impostos. Esse imposto tem que vir de alguma forma, tem que ser inserido na saúde, na educação. E por muitas vezes os nossos discursos, eles são um pouco repetitivos, porque a gente precisa abrir a mente da prefeita Tânia, que é uma mente fechada, uma mente concentrada, de um poder concentrado, oligarco, que vem, de certa forma, menosprezando a população da nossa cidade. Por muitas vezes eu já falei que a prefeita Tânia concentre o poder em sua mão. Isso é notório, isso é visível. E digo isso porque a prefeita tem seu vice como seu ex-marido, a sua filha, que toma conta de diversas secretarias. 50 mil por mês, vereador Dinaldo? Imagine, de salários, não é? Imagine que situação. Aí eu fico perguntando ao povo da nossa cidade, que não tem um entendimento simples de como as coisas devem funcionar e nem sabe do seu direito. Essa semana, na sexta-feira da semana passada, uma pessoa me cobrou, falou: vereador, estamos precisando de fraldas geriátricas. A prefeitura começou a doar, faz a publicidade e diz que tem. Quando nós vamos procurar, nós não conseguimos achar. Bati por diversas vezes aqui na situação das cestas básicas. O vereador Denilson de Ritali, não me deixa mentir, também cobrou juntamente comigo aqui nesta sessão. Batemos por diversas vezes aqui e cobramos do Poder Executivo. A prefeitura faz uma publicidade dizendo que chegou 2 milhões de reais de cestas básicas. Eu quero saber quais são as pessoas, qual é o mérito que essas pessoas devem receber essas cestas básicas. Eu não vi em momento algum, não é, a Prefeitura de Conceição do Jacuípe fazer a seleção das pessoas carentes que vivem em estado de vulnerabilidade social. Ainda na semana passada, eu fiz um levante dos 2 anos e 9 meses da prefeita Tânia Yoshida para saber sobre os gastos supérfluos que a prefeitura vem fazendo, enfrentando mês após mês, e o que é de iniciativa básica, a prefeitura não cumpre. Falei aqui agora sobre as cestas básicas, sobre as fraldas geriátricas, sobre a reforma das casas, que ainda tem várias pessoas que não conseguiram receber suas reformas das suas casas, porque a prefeitura ainda não entregou, né? Fez tanta publicidade e não entregou. E aí eu fiz um levante. No ano de 2023, agora, a prefeitura gastou, Edinaldo, R$1 milhão com vasos de sanitários químicos. 1 milhão e 20 mil reais de vasos sanitários químicos. E acha que é muita coisa dar R$1 milhão de cestas básicas e de fraldas geriátricas. Da parte, vereador. Obrigado, vereador, pela oportunidade da parte. De uma situação que nós falamos aqui, eu falei agora há pouco, que não é uma gestão. Gestão prevê, né, desafios futuros também. Como é que uma prefeita de um município faz uma compra de peixe em uma única época do ano, num valor superior a R$1 milhão, e durante o resto do ano deixa a população com fome, né? Tratar benefício eventual, auxílio à alimentação da população, essa é uma obrigação e é algo muito fácil de ser operacionalizado desde que as pessoas levem isso a sério, certo? Eu sou assistente social de formação, qual é a dificuldade que existe em mapear as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, contar com uma grande rede de apoio? Nós temos aqui na nossa cidade muitos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde que podem atuar como guardiões, né, da dignidade dessas pessoas e comunicar ao poder público, fazer uma força-tarefa e atendê-las de forma regular, né? Temos a Secretaria de Assistência Social, que ela tem uma obrigação e que recebe recursos
para trabalhar a emancipação dessas pessoas. Mas, na realidade, o poder público ele prefere, vereador, aqui em Benimbal, a gestão da prefeita Tânia Yoshida é criar justamente esses vícios para que a população se torne cada vez refém. Eu sou contra essa modalidade de atenção em massa de cesta básica porque acaba chegando nas mãos de pessoas que não precisam. Eu sou a favor de uma Secretaria de Assistência Social organizada, planejada, que disponibilize esses materiais de cesta básica para pessoas que precisem dele. E não essas ações midiáticas, carros distribuindo cestas básicas, porque acaba chegando na mão de pessoas que não precisam, como da última vez a história do peixe virou piada de rede social. Então é isso que a gente não pode conceber na nossa cidade e permitir que as pessoas levem o resto do ano passando fome. Muito obrigado, vereador, pela oportunidade. Com certeza, vereador. E também fazer o discurso de Vossa Excelência, você vê que os gastos são totalmente supérfluos. Se gasta muito com a coisa e o que é de necessidade da população não vem descurando com essa obrigação. A Prefeitura fez um decreto aí de número 358 de 2023 que suspende temporariamente a questão dos eventos culturais, né, da área do esportivo na nossa cidade. Já não estava tendo, já temos um estádio aí totalmente defasado, sem nenhuma estrutura, né, sem nenhum incentivo para os jovens da nossa cidade para poder ter o desenvolvimento, e aí você vem ainda suspendendo ainda esses recursos. Né? Pronto. Eu acho muito simples e muito válido a Prefeitura de Conceição de Jacuípe priorizar quem é da terra. Diversos fornecedores aí, de outras cidades, ganham dinheiro na nossa cidade, como temos aqui diversos empreendedores dentro do município que não podem ganhar dinheiro dentro da cidade porque a Prefeitura prefere dar o dinheiro ao povo de fora. Compra fora, não é verdade? São coisas básicas que poderiam ter sido feitas. Aí você vê os funcionários do município passando por dificuldade porque não tem um planejamento dentro da ordem orçamentária do município. Gasta-se mais do que pode e quando é para poder fazer as coisas simples que precisa dar o direito constitucional dessas pessoas, foge da realidade. Eu aqui por muitas vezes cobrei aqui a que fosse efetivado a lei dos guardas municipais. E sabe por que eu falo dos guardas municipais? Porque é a terceira vez que eu falo. Porque os guardas estão, vereador Dinaldo, dando sua vida aí fora, praticamente com poder de polícia, não é? Sem saber a quantidade de dinheiro que precisa receber, sem ter um planejamento dentro da guarda municipal, porque eles estão passando dificuldade tanto com os materiais de apoio, quanto os carros que rodam ali dentro, manutenção e tudo mais. É um absurdo. Armamento, é um absurdo isso na nossa cidade. Isso a gente vem toda semana batendo aqui, trazendo para a tribuna, porque são coisas que a gente perde o foco. Tantas outras coisas que a gente poderia estar discutindo aqui nessa casa, temos que discutir sobre coisas bestas, sobre coisas que a Prefeitura tem que ter visão sobre isso. A Prefeitura tem que fiscalizar seus próprios atos. Tudo aquilo que se faz, a Prefeitura tem que saber o que está se fazendo. A prefeita Tânia concentra um poder de uma certa forma que tudo que se faz tem que passar por ela e o secretário não tem autonomia, né? Obra que se faz na cidade faz de qualquer jeito, não tem autonomia para poder resolver. Se chama o secretário, tem que passar por ela. É um absurdo isso. O governo é totalmente uma oligarquia. A gente fica aqui trazendo para a tribuna coisas simples que poderiam ser resolvidas, aí quer se valer de dizer que é o melhor governo da cidade. As obras da prefeitura são divulgadas como se fosse a melhor prefeita da cidade. A Prefeitura de Conceição de Jacuípe faz a publicidade da prefeita Tânia Yoshida como se fosse a melhor prefeita da cidade. Você vê aí que no São João, por exemplo, é o tempo todo dizendo prefeita Tânia Yoshida é a melhor prefeita da cidade, a melhor prefeita da Bahia. Aí eu vi uma entrevista de um nobre radialista que ele falava que prefeita, a senhora sabe o tamanho da Bahia para dizer que a senhora é a melhor prefeita da Bahia? A senhora não é a melhor prefeita da região, imagine a melhor prefeita da Bahia. Me diga isso aí. Porque faz uma publicidade, como se fosse uma autoproclamação, como se fosse só ela que existisse na Bahia. Imagine os outros prefeitos aí trabalhando em cidadezinhas muito maiores que o São Jacuípe, muito menores, com recursos totalmente muito inferior do que aqui a cidade. E a gente fica, não é, tendo que trazer essas coisas para a tribuna aqui, porque é o tempo todo, não é, falando que as coisas estão bem, vivendo de mídia, e o povo na cidade passando por dificuldades, vivendo em estado de vulnerabilidade social. Coisas simples, coisas constitucionais que eram para ser feitas, não são feitas. Eu poderia aqui discursar a tarde toda, porque são diversos problemas, mas infelizmente temos só 10 minutos para poder falar. Então, para encerrar minha fala aqui, eu peço ao povo da nossa cidade que continue acompanhando essa Casa Legislativa, que aqui é a voz de vocês, né? O povo que nos escuta aí pela Rádio 88,5,
saibam que aqui a Casa dos Vereadores é a voz de vocês. Quando vocês precisarem de alguma coisa, podem recorrer aos vereadores desta casa, porque eu tenho certeza que meu trabalho vai continuar até o final do meu mandato. Quero mandar um abraço a todos, encerrar a sessão aqui, pedindo paz e proteção a Deus e a todas as pessoas que me acompanham aí, que oram pela minha vida aí. Quero muito obrigado, agradecer de coração. Muito obrigado a todos e até quarta-feira da semana que vem.